Para falar sobre o tema, nós temos aqui no cenário econômico o presidente da FenaBrave, Alarico Assunção. Alarico, boa noite. Boa Seja noite, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Muito obrigado. Eu tenho um número de queda ali, mas já há sinais positivos nesse setor que depende justamente de crédito, que tem juros altíssimos? Totalmente. O que houve foi o seguinte, o que eu costumo dizer de maneira muito prática, o lado esquerdo da régua está eliminado. Essa sangria está estancada. Daqui para frente nós estamos almejando aí um crescimento e até o final do ano de forma muito positiva. Lembrando que ainda a base é baixa e o índice de retomada também é baixo, porém extremamente confiante e positivo. Agora, isso vem de que forma? Vem da recuperação da confiança de pessoas que queriam comprar e não comprar por medo da crise, ou seja, ela tinha recurso para fazer, ou porque há uma possibilidade de o crédito ficar mais amigável e quem não tinha dinheiro começa a ousar emprestar e comprar um carro novo? Ok, o setor vem enfrentando uma dificuldade muito grande desde a quebra na época do Lehman Brothers, se não me engano, em outubro de 2008. Os funcionários se ajustaram às suas estruturas, o dever de casa foi feito. Porém, no que eu costumo dizer, o chamado ponte, o ano de 2015 e 2016, foi tremendamente prejudicial ao setor. Nós fechamos em apenas 24 meses, 1.786 empresas, o que corresponde a 154 mil empregos jogados fora. Não obstante, essa sangria está totalmente estancada e daqui para frente é crescimento lastreado naturalmente pela confiança e por algumas vertentes. A primeira, a inflação sob controle, até então até abaixo da meta. Isso. Consequentemente, na carona disso, a queda de juro pela taxa Selic, que é uma taxa referencial até os demais contratos, que é extremamente positiva e punjante. E além disso, temos uma safra anunciada pela própria Conab de 234 milhões de toneladas de grão, que isso faça com que a economia retoma de maneira muito saudável e confiante. Isso falando de safra, a gente mostrou os dados da safra aí, inclusive do faturamento do setor agropecuário do Brasil. A pecuária caiu um pouquinho, mas a safra de grãos foi tão gigantesca que conseguiu aumentar e recuperar a perda, inclusive da pecuária. Mas isso mexe diretamente, por exemplo, em venda de veículos especialmente voltados ao setor agropecuário? Atinge porque, basicamente, você tem estados que têm um volume de produção aí superior. Você pega Mato Grosso do Sul, Goiás, parte da Bahia, parte do sul do Maranhão, Minas Gerais e por aí vai. Então, esses centros, vamos dizer, esse núcleo, basicamente do Centro-Oeste, é alimentador. O dinheiro, a partir do instante que há a produção, a colheita, começa a se movimentar com a logística do transporte desses grãos. Basicamente, soja, mais de 100 milhões de toneladas, quer seja para consumo interno, doméstico, ou para exportação até os portos. Isso gera uma logística que faz com que o dinheiro circula nesses municípios, no estado, e há o pessoal que naturalmente vai ao mercado. Ele vai buscar comprar uma roupa nova e por aí vai, uma troca de automóvel, no referência aos carros, aí os utilitários, açougue, as picapes. Tem-se um movimento muito grande em virtude do resultado da safra. Ou seja, é dinheiro novo entrando no mercado que vai girar esse setor. Ou seja, sem sombra de crescimento de grãos, estou falando de crescimento de safra, mas estou olhando para a possibilidade do quanto desse dinheiro vai parar na concessionária e alimentar a indústria automotiva e por aí vai. Exatamente, faz com que a roda gira. A roda da economia. O nosso negócio precisa, para se vender automóvel, para se vender caminhão, o governo, às vezes até alguém, o que você precisa? O setor precisa de PIB. Tendo PIB, vende-se o automóvel, tendo PIB, vende-se o caminhão. Esse é o ponto principal. Agregado a isso, naturalmente, é um setor totalmente carente e dependente da fomentação dele, do financiamento, que também é importante. O senhor citou primeiro o PIB, depois foi falar do financiamento. Sim. Ou seja, a economia precisa crescer. Sem dúvida. Esses sinais que nós estamos vendo, aliás, essa semana tivemos dois índices. O índice de atividade econômica do Banco Central, a tal da prévia do PIB, crescimento de 1,12. E agora 1,16, o que nós tivemos nesse monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Correto.
Esses são os sinais favoráveis? Esses são os sinais, e aí da crença e do favorecimento que naturalmente esses resultados trazem ao setor. A locomotiva passa a se movimentar numa velocidade maior. Lembrando que o setor chegou num patamar que eu te falei da ponte chamada 2015-16 há 10 anos atrás. Para que o setor possa recuperar o que tinha 10 anos atrás, demanda-se tempo. Porém, já estamos correndo do lado direito da régua de forma positiva. Mais uma vez, embora a base baixa, o índice baixo, mas são fatores extremamente positivos para a retomada. Daria que o senhor repete essa informação. 2015 e 2016, o tamanho das perdas desses últimos 2 anos Sim. fez com que as vendas recuassem aos níveis de 10 anos atrás? Eu vou até te dar um comparativo. Nesses 2 anos, o Brasil perdeu ao equivalente ao México, que hoje o México está superior ao Brasil, com referência à colocação e distribuição de veículos internamente. Eu não menciono exportação nem da questão do México e nem exportação de veículos na questão do Brasil. Eu estou comparando o mercado doméstico. Nós perdemos em 2 anos o equivalente ao México, 1.800.000 veículos, que deixaram naturalmente de serem produzidos, consequentemente serem vendidos. O senhor fez menção ao emprego. A indústria automotiva gera bastante emprego dentro da indústria, na indústria que está ao redor. Estou falando de fornecedor de autopeças. E qual é o tamanho do setor de concessionárias que o senhor representa? A FenaBrave hoje detém 7.200 concessionárias distribuídas por 1.100 municípios. Nessa questão desses 2 anos nessa ponte, nós perdemos 1.786 empresas. Mesmo assim, nós ainda fomentamos 320.000 empregos, sem ofensa, 3 vezes mais que toda a indústria automotiva instalada no Brasil. 3 vezes mais? 3 vezes mais empregos diretos. Eu estou falando de emprego direto se comparado ao emprego direto da indústria automotiva. Da indústria. Nós empregamos 3 vezes mais do que toda a indústria automotiva instalada no Brasil. Quando eu digo toda, aquele que produz ou monta uma moto até um caminhão, passando por tratores, máquinas agrícolas, implemento rodoviário, ônibus, caminhões e automóveis. Alarico, as concessionárias são a ponta final na hora de falar com o consumidor que quer comprar um carro, um caminhão, um trator, seja lá o que for. Nós somos a ponta da lança. Nós tivemos recentemente uma série de anúncios de recalls por parte da empresa, da indústria automotiva. Sim. É difícil lembrar qual foi a marca que não foi afetada. Sim. Isso impactou nas vendas? Não, a desconfiança no produto? Não, até porque, lamentavelmente, isso ocorre. Agora, teve um volume maior de recall que aconteceu nesse período. Foi um período de turbulências que todos os setores atravessaram, desde os prestamistas, os fornecedores de autopeças, a indústria como montadora ou como fabricante e nós, os distribuidores. Foi uma cadeia que todo foi sentido muito, mas não afetou venda por isso. O que afetou venda foi falta de PIB negativo e, consequentemente, pelas restrições que ocorreram, o alinhamento que teve vias financeiras e os bancos fomentadores de financiamento passaram um pente fino, até por lógica, pela situação momentânea que foi atravessada esse período. O que mais dificultou a venda foi falta de PIB e, na sequência, o critério de financiamento, extremamente difícil. Não dá para melhorar esse critério de financiamento? Eu sei que os bancos reclamam de inadimplência, mas banco no Brasil, para ser agência de fomento, é uma dificuldade. Bancos aplicam título do governo e não empresta dinheiro para a sociedade, empresta dinheiro para a economia do dia a dia. Dá para mexer nisso de uma forma contundente a ponto de favorecer com que as pessoas entrem em novas dívidas com financiamento, seja de carro, de qualquer outro produto no país? O que houve pela praticidade foi o seguinte: aquele que perdeu o emprego, ele não fez a sua aquisição. E um parente, um irmão, um vizinho, por saber que esse amigo ou vizinho havia perdido o emprego, ficava na expectativa da perda do emprego dele e postergou. Mexe na expectativa Junto a dele, isso, claro. Tem um posicionamento extremamente positivo em andamento, que é uma nova caracterização da lei de retomada do bem. Hoje custa-se a nível médio, aí basicamente 25, 30 mil reais de um financiamento. A retomada desse bem, quando inadimplente, demandaria mais de 12 meses e teria um custo aí de 40%, 50% do custo do dinheiro emprestado.
Se essa lei, esse projeto que está em andamento da retomada do bem, esse período, isso anteciparia num prazo máximo de 6 meses e, consequentemente, esse valor aí de 40% a 50% cairia para 5%, 7%, 8%. Os bancos, eu creio, terão um apetite aí de 25% a 30% a mais para voltar no mercado. Ou seja, ofereça uma segurança para quem ofertou sem o sombra crédito. de dúvida que é até natural, nós não podemos forçar os bancos. Os bancos são nossos parceiros e é parte fundamental da nossa atividade. Esse tipo de garantia, o senhor diz que pode aumentar 30% na oferta de crédito? Pode aumentar de 25% a 30% a disposição dessas instituições irem mais no mercado. Ou seja, ela correria mais risco, mas entenderia que ela tem uma possibilidade de recuperar o bem se acaso não for pago. E o risco seria naturalmente muito melhor calculado e muito mais estruturado. Exatamente. Então, vamos separar aqui. Se a economia cresce, é a primeira coisa que o setor precisa. Primeira coisa. Crescimento de produto interno PIB. bruto, ou seja, a economia cresceu. Cresceu. Geração de valor de riqueza no país, né? Na sequência ou na carona disso, o financiamento, que o setor depende, é carente de financiamento. Hoje eu te diria, de a cada 10 veículos, 60% depende de financiamento. E não estamos tendo esse 60%. Hoje, a cada 10 fichas encaminhadas a uma instituição, apenas 3 são aprovadas. Então, nós precisamos dessa retomada. Larico, rapidamente, quanto tempo você já está nesse setor de concessionárias? Eu nasci dentro do setor, estou agora com 63 anos, mas trabalho desde os 15 anos de idade com a barriga no balcão e em concessionária. Para entender, para o nosso espectador entender que qualquer esforço e qualquer ganho de retomada econômica é muito importante hoje, você já tinha passado por uma crise como nós passamos agora? De todas enfrentamos, eu nasci dentro até de períodos inflacionários e tudo mais, mudança de governo, quer seja uma gestão de um ou de outro, tal, a pior crise que eu pude presenciar. Alarico, obrigadíssimo pela entrevista. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.